Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos falar da importância das conexões. Isto, e por que é tão importante criar conexões? Porque algumas pessoas têm um certo preconceito com elas. Sou Elizabeth Crespo. E neste vídeo nós vamos falar dessa importância. Hoje, você vê até nas redes sociais e tudo, como que você determina se você vai seguir uma pessoa, se você gosta do conteúdo que aquela pessoa te oferece, ou se você quer ser amigo ou não de alguém, muito com as conexões que você cria com essa pessoa. Por muito tempo, no mundo corporativo, a gente falava e fala muito de network. Algumas pessoas acham que network não é saudável, porque, olha, aquela pessoa só conseguiu aquilo porque tem network. E, na realidade, gente, network nada mais é uma relação entre outras pessoas, entre você e outra pessoa. E são as conexões que proporcionam que isso aconteça. Porque eu já ouvi certa vez uma frase dizendo o seguinte: não é possível, você consegue isso porque você tem bom relacionamento com a pessoa. Eu não concordo com essa história de que a gente precisa ter bom relacionamento para conseguir as coisas. Eu concordo que as coisas precisam de processo e elas têm que funcionar dentro de um processo, principalmente dentro da empresa. Quando você está com a tua equipe, é muito importante que você siga processos. Porém, quando você cria conexões, networks, aprende a se relacionar com o outro, você facilita o caminho desses processos. Muitas vezes a gente tem processos que não funcionam. Muitas vezes a gente precisa alinhar e mudar as rotas. E quando você tem network, tem conexão, consegue se conectar com o outro, você facilita muito esse caminho. Certa vez, eu era gestora de um departamento que dependia tanto de TI quanto da área comercial e da área de processos. Esse departamento interligava com essas três áreas. E o pessoal achava que você tinha que estar ali no seu mundinho fazendo as suas coisas acontecerem, seguindo os processos criados para o teu departamento. E eu sempre entendi que quanto mais você consegue se conectar com o outro, entender o que o outro faz em busca do seu departamento, você facilita a vida. E eu fui criando relações, tanto com a área de TI, com a área comercial e com a área de processo. Chegou um determinado momento que essas três áreas conectada com a minha, a gente fazia as reuniões quinzenais, uma vez por mês, de alinhamento, de entender como a gente podia facilitar o nosso trabalho. E foi essas conexões, essas relações que fez com que o nosso departamento andasse muito, reduzisse tempo de produtividade, reduzisse desperdício de ações que não precisava. Chegamos a mudar uma ferramenta da área de TI para dentro do meu departamento que reduziu recursos, reduziu tempo, SLA no tratamento das demandas. Isso tudo por quê? Porque nós tínhamos criado uma rede de conexão. E aí você vai falar assim, mas não é fácil assim. Pode ser que para você que tem facilidade de fazer amizade seja mais fácil. Olha, eu vou dar para vocês aqui 5 dicas de como você criar conexões saudáveis e conexões, não aquelas conexões só por interesse. Eu tinha mania de brincar na empresa que eu trabalhava, dizia o seguinte: eu quero muito que vocês sejam promovidos para vários departamentos diferentes, porque eu não gosto de trabalhar. E com isso, eu vou ter gente que faça favores para mim em todos os departamentos. Na realidade, não é isso. Na realidade, é quando você sabe como o outro departamento funciona, ou por que você tem que fazer aquilo, tudo facilita. O processo anda com mais facilidade. Então, eu vou trazer para vocês aqui 5 regrinhas básicas que nós precisamos seguir para se conectar com o outro de forma genuína,
sem interesse, sem só pensando que eu posso ganhar alguma coisa com aquela conexão. Não, não. A gente descobre o quanto uma relação ajuda o outro com o passar do tempo. E muitas vezes você vai se conectar com pessoa onde você nunca vai precisar do outro e ela de você. Mas essa conexão é saudável, é gostosa. A troca, nós vivemos em comunidade, nós precisamos um do outro. Nós não somos seres solitários. Então é muito importante criar essa conexão. Vou dar aqui agora 5 dicas. A primeira, respeita a individualidade de cada um. Para você se conectar com o outro não tem que ser igual a você. Ele não tem que pensar como você. Ele não tem que gostar das mesmas coisas que você. Então, quando você respeita o outro, você lida com as pessoas de forma a entender que ela é um ser único, exclusivo e você também, essa conexão fica mais fácil. Outra coisa, escute as pessoas na essência. Escute o que o outro está te dizendo e o que ele quer dizer com aquilo. E não através dos seus filtros, através da forma que você recebe aquilo. Muitas vezes uma pessoa fala uma frase de um jeito e a gente recebe de outro. Ontem mesmo eu estava numa reunião e uma pessoa estava falando que tomou ranço de uma determinada pessoa porque ela escreveu algo que não bateu bem com que ela acreditava. Só que assim, eu lia mesmo o texto e eu ouvi aquilo de outra forma. O que quer dizer com aquilo é que, na realidade, eu estava ouvindo o que a pessoa estava falando simplesmente. E não trazendo aquilo para o que eu acreditava e nem para o que ela acredita. Porque assim, gente, tudo é um fato. Se você escutar na essência, você vai conseguir entender o que o outro quer te dizer. E não o que você interpretou a partir do que o outro quis te dizer. Então, isso é muito importante. Retire o julgamento das suas relações. Ah, só porque ele é palmeirense eu não gosto dele. Ah, só porque ele é corintiano eu não gosto dele. São Paulino, nem pensar. Gente, retire o julgamento. Retire o julgamento. Olha, ele falou isso porque ele nasceu em berço de ouro. Ele não sabe qual é a minha realidade. A gente não pode julgar as pessoas dentro dos nossos valores, das nossas crenças. A gente julga tudo achando que é comigo, se dói por qualquer coisa. Nossa, você viu? Ele falou aquilo era pra mim. Poxa, de repente a pessoa nem sabe que você está vivendo aquela situação e está trazendo aquilo para você. Então, retire o julgamento das relações. Quarto, seja muito transparente, honesto com as pessoas. Seja claro, objetivo. Se algo lhe incomodou, explica que te incomodou e por que te incomodou. Se você não entendeu algo que as pessoas te trouxeram, questione. Olha, não entendi. O que você quer dizer com isso? Se você quer falar algo, fale de verdade, de transparência. Olha, isso daqui não se justifica por causa disso. Muitas vezes a gente fala uma coisa acreditando no que a gente está vivendo e tudo, e a outra pessoa está vivendo uma outra situação e interpreta aquilo de forma que você falou aquilo de arrogância, ou você contou uma vitória sua e a outra pessoa está no outro momento, ela entende aquilo como se você quisesse espeziar. E na realidade não é nada disso. Então seja muito objetivo, transparente, cheque que as outras pessoas entenderam o que você está dizendo para evitar os mal-estar. E olha, a última coisa, e a quinta, que faz parte dessas regrinhas é respeite os seus valores. Você não precisa abrir mão dos seus valores, do que é importante para você, para se conectar com o outro, para atender às necessidades de outra pessoa, para que alguém goste de você. Conexão não é sobre isso. Então, aprenda a respeitar a individualidade de cada um, retirar julgamentos das relações,
ouvir atentamente o que o outro quer dizer, ser transparente e honesto quando você estiver comunicando e respeite você como indivíduo único, respeite os seus valores, respeite o que você acredita, não deixe ninguém transpor esses valores para que você faça aquela conexão que possa te gerar algum benefício. Se ela agride os seus valores, ela não pode gerar nenhum benefício. E uma dica de ouro nesse processo todo: se permita conhecer o outro, se permita dar um passo em direção às outras pessoas, se permita viver em comunidade, se permita entender o desconhecido, porque muitas vezes você vai descobrir que ali do outro lado tem algo que tem muito a ver com você, que faz parte do que você acredita. E se você não se permitir, você não vai poder descobrir isso, né? E não deixe de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse conteúdo, tá certo? Até o próximo vídeo!